Boa noite, pessoal. Vamos iniciar o nosso bate-papo. Boa noite, mestre. Professor, E aí, tudo jóia? eu já estava ficando enferrujado, nunca mais tinha dividido uma live. E vou ter que ajustar depois a iluminação, vou fazer uns ajustes aí, mas assim mesmo, aqui é tudo ao vivo, tudo. Mas é como dizia, acho que era Guimarães Rosa, não era que dizia que na volta ninguém se perde. É isso aí, é isso aí, é isso aí. É uma satisfação, mestre, o senhor está dividindo esse espaço com o senhor e as pessoas que me seguem, o professor Emerson, do projeto Eleja-se. Então, eu entendo ser o que tem de mais dinâmico, de melhor sobre o marketing político. Tem muita gente boa fazendo isso, tem muita gente no marketing sem ser político, mas de forma democrática, professor, de forma que está chegando ao nosso alcance, que está chegando aos vereadores, aos políticos de base, é o senhor que está chegando. Eu estou vendo isso, o senhor tem distribuído muito conteúdo, o senhor Rapaz, tem. para de me chamar de senhor, rapaz. Você com esse cabelo dessa cor me chamando de senhor, eu fico todo sem jeito. É por aí, tá? Tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe. Mas é isso aí, eu gosto muito do que faço e a gente tem o desafio de transformar vidas e de alcançar o máximo de pessoas, né? Realmente a gente transformar, entregar um resultado. E a política, eu tenho uma política para isso, né? O meu objetivo é ajudar, é defender o povo da minha cidade, além de ajudar também os colegas vereadores a exercer o mandato em plenitude. Eu hoje estou contribuindo com a União dos Vereadores de Pernambuco, do meu estado, e a gente também ajuda vereadores de tudo que é parte desse Brasilzão. Então a gente vai fazendo amizade, vai dividindo pelo um legislativo mais forte. Mas eu sempre digo, professor, para passar a palavra para o senhor, eu sempre digo que sou alicerçado em três pilares, principalmente para o legislativo, que é fiscalizar, legislar e se comunicar de forma assertiva. Eu sempre defendi esses três pilares: legislar, fiscalizar e se comunicar de forma assertiva. Sei que nós temos outras funções, né? Administrar quem está à frente da mesa diretora, auxiliar por meio de indicações, julgar quando for necessário. Mas legislar e fiscalizar, o vereador, o parlamentar não pode se furtar. É um poder-dever. E, para que isso tenha uma eficiência, é necessário uma comunicação assertiva. Então, eu sempre trago isso, uma comunicação assertiva. Aí, dentro dessa vertente, é onde entra a ajuda dos mais experientes, das pessoas profissionais dessa área. Nós precisamos unir forças, ninguém vai para lugar nenhum só. Então, eu me dedico muito ao que faço, eu me dedico ao meu mandato, eu me dedico para ajudar os colegas vereadores, mas a gente tem que buscar ajuda de um Emerson, ter que montar, a gente tem que montar uma equipe boa, nós temos que ter pessoas que nos ajudem. Eu tenho consciência disso, é muito difícil para vereadores de cidades pequenas, vereadores que não têm uma estrutura, vereadores que não têm um gabinete, que não têm um grupo de assessores. Isso é muito difícil, porque a gente faz. Eu não tenho. Para muitas pessoas vão achar isso estranho, mas junto à minha Câmara, pago por a Câmara, eu não tenho nenhum assessor. Isso é a realidade de muitos vereadores do interior, muitos vereadores de cidade de pequeno porte. Eu não tenho nenhum assessor pago por a Câmara Municipal da minha cidade. Então, eu tenho pessoas que trabalham comigo, que tento me unir a pessoas preparadas, mas a gente sempre está evoluindo e buscando montar um grupo. Então, ninguém vai para lugar nenhum só. Então, professor, eu queria que na noite de hoje o senhor
nos desse aí muitas dicas, muitos direcionamentos, o que é que a gente pode fazer para servir mais o povo, para se comunicar e se manter, porque eu até tinha uma nota aqui de 3 tópicos. Mas tem que começar, a gente precisa se comunicar e do marketing, da comunicação, para chegar ao mandato. Então, nós precisamos, além do que eu disse, eu estou no mandato, eu tenho 3 pilares. Se comunicar de forma assertiva, legislar e fiscalizar. Mas para chegar, então nós precisamos de ajuda, precisamos acertar para chegar. Depois que chegar, nós precisamos da comunicação para nos manter. E, acima de tudo, que aí vai para a minha vertente, onde eu venho levantando essa bandeira, nós precisamos se comunicar de forma assertiva para sermos eficientes, para que a gente consiga responder às demandas da sociedade de forma eficiente. Então, precisamos chegar, se manter e ser eficiente. E isso nós precisamos da comunicação. Mas agora eu vou tomar água e a palavra dá com o senhor. Boa noite, Cristiano. Boa noite às 60 pessoas que estão aqui nessa segunda-feira, enfim, ocupando o seu tempo, nos entregando alguns dos ativos mais importantes que hoje em dia a gente pode pedir que alguém nos dê, o tempo. Essas pessoas estão nos dando seu tempo, que no final das contas é sua vida, né? O tempo da gente é a vida da gente, né? A atenção, que é muito, muito difícil a gente conseguir hoje, e aí a gente precisa retornar aqui, a gente tem um compromisso, tem uma responsabilidade para que cada pessoa que está aqui saia dessa live dizendo que aprendeu pelo menos uma coisa, que a gente tenha provocado pelo menos algum tipo de transformação na mentalidade de cada um que está aqui. E aí, esse é o meu ponto, Cristiano. Eu fico muito feliz de estar conversando com um cara como você, que é um cara que eu já tive oportunidade de conversar antes, e embora você esteja como vereador aí no Moxotó pernambucano, mas você é um cara que dentro da política eu posso considerar que é um cara diferenciado, tem uma visão diferenciada, Obrigado. Tem uma atuação diferenciada, tem preocupação com aspectos que posso garantir para você que 95%, 97% dos políticos não tem, né? Hoje eu vi, inclusive, uma postagem de um cara que eu admiro muito, que é Abel Lumer, e ele falando que nesses tempos do digital, a gente chegou num momento em que os políticos não sabem nem o que eles não sabem, né? Então, você saber o que você não sabe nos tempos em que a gente vive é um grande diferencial. E aí você falou dessa questão da sua missão. Eu acredito que a minha virada de chave em relação a esse projeto que eu tenho hoje, em relação à minha carreira, enfim, ao que eu faço da minha vida, acho que essa virada de chave aconteceu quando em algum momento eu percebi que quem ajuda políticos a se eleger e quem impede de alguma maneira que outros políticos se elejam tem uma responsabilidade social, tem uma responsabilidade com a sua gente, com o seu povo, com a sua comunidade, tão importante, talvez em alguns momentos mais importante até do que os próprios políticos. Então, eu não encaro minha profissão, minha ocupação, meu projeto, minha empresa, eu não encaro isso como apenas um ganho de vida, eu não encaro como um empreendimento, eu encaro muito mais por esse lado do propósito, da missão, da causa, e hoje eu tenho muito interesse em ajudar políticos como você e políticos como vários que estão aqui acompanhando a gente, que veem a política de uma maneira diferenciada, né? Quando a gente estava conversando, eu gostei muito quando você falou dessa sua tríade, né, de legislar e que envolve essa questão de se comunicar de forma assertiva, né? Eu me lembro quando você falou isso, eu anotei, peguei um papel e anotei de novo aqui, quando você falou, porque isso de forma é uma coisa muito importante. E é muito interessante a gente entender, um dia desse alguém me mandou uma caixa de perguntas
perguntando isso, né? Dizendo, eu sou novo agora, cuidando da comunicação de uma prefeitura, me dê uma dica, né? E aí a pessoa disse, eu estou cuidando da comunicação. E aí eu disse, a primeira dica que eu posso lhe dar é que comunicação não é divulgação, né? A gente está aqui, eu e você, Cristiano, nós estamos nos comunicando. Você não está divulgando as ações do seu mandato, nem eu estou divulgando questões relativas à minha empresa ou ao meu negócio. Nós estamos conversando. Eu estou ouvindo o que você fala, você está me ouvindo. Então, políticos têm que ter essa noção de que se comunicar não é divulgar, não é fazer propaganda, né? Não é apenas tornar público, né? De cumprir o que determina a Constituição, do ponto de vista de você precisa tornar público todos os seus atos. Não, mas é comunicar. E comunicar a gente pode traduzir de uma maneira bem simples como conversar. Então, o político precisa conversar com a população. E para conversar, ele precisa ouvir, ele precisa entender, ele precisa responder, ele não pode deixar de responder. Então, eu não tenho dúvidas de que nesse trajeto aí que você falou, de chegar lá, de se manter lá e de evoluir e de crescer, de subir mais degraus na escada e alcançar outros espaços políticos, né? Você é vereador, eu tenho certeza que daqui a algum tempo eu vou lhe ver aí em outros espaços, né, de representatividade maior, porque você tem essa visão que não adianta você fazer se as pessoas não perceberem que você está fazendo. Então eu entendo muito que o político hoje que não tem a visão da importância da comunicação no seu trabalho, ele pode ser o mais competente, ele pode ser o mais trabalhador, ele pode até efetivamente ser o cara que está fazendo mais pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país. Mas se as pessoas não conseguem entender isso, ele está perdendo muito, ele está perdendo uma oportunidade enorme de conseguir fazer com que seu trabalho tenha uma representatividade maior. Porque a gente sempre diz, não é o que você faz, é o que as pessoas percebem. Então, só a comunicação vai fazer esse elo necessário entre o político e a população. Eu fico feliz com suas palavras e eu percebo que existe muitos desafios e até esse entendimento da importância. Eu também assisti o seu encontro aí dos domingos e domingo passado o senhor falou muita coisa aí que tem a ver com o dia a dia de quem está realmente com a política, quem está no mandato. Que eu sempre digo que o vereador ele é o para-choque da política, né? Então ele está ali. A gente tem muita dificuldade para que o povo entenda, a sociedade entenda realmente, veja, a maior dificuldade, entender qual é a real função do vereador. Então, hoje, o vereador precisa, acima de tudo, para passar para o seu público qual é realmente a real função do vereador. Porque o assistencialismo, o ajuda com isso, ajuda com combustível, ajuda com a conta de luz, de água, disso. O assistencialismo, a gente ajuda um irmão, um vizinho, um colega, uma pessoa independente do mandato. Essa não é a nossa função. Então, na hora que a gente possa prestar um socorro, uma assistência, né, seja o que for, a um amigo, se for possível, a gente faz, independente de ser detentor de um cargo público. A gente faz como cidadão, a gente faz como ser humano. A gente ajuda uma pessoa que está em vulnerabilidade. Ponto. Mas qual é a real função do vereador? Então, o público precisa saber, para que ele saiba votar, para que ele saiba escolher. Ele precisa, primeiro, saber qual é a real função do vereador. Segundo, o vereador necessita de ter, e todos os políticos, um posicionamento. Além de ter um projeto político bem definido, ele tem que ter um posicionamento. Já diz aí os pensadores que quem procura agradar a todos não agrada a ninguém. Então, nós temos que ter um posicionamento. Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Eu sei qual é a minha missão. Então, eu defendo a legalidade, eu sou contra a corrupção, eu defendo o meu povo. E, além de tudo, na minha vida, isso é um projeto de vida, além de tudo, eu ajudo os colegas vereadores a fazer o mesmo. Pronto, então, esse é meu legado. Para que, no futuro, eu fiz um Rios e coloquei uns 3 questionamentos para os vereadores que fossem nos assistir, já ter isso em mente.
Notei aqui. Qual é o seu propósito, ou seja, a sua missão. Temos que ter um posicionamento. Qual é o seu posicionamento? Como é que você quer ser lembrado? Então, a gente está no mandato. Na vida, nós estamos de passagem. Imagine no mandato. Então, se eu penso em crescer politicamente, ascender na política, se eu penso em me reeleger, ficar no que estou, ou se eu vou desistir, se eu vou parar, mas no futuro, como é que eu quero ser lembrado? Então, é necessário o político ter isso em mente. Ele defende o quê? Qual são sua bandeira ou suas bandeiras? Porque quando a gente se pega a uma bandeira, a uma causa, a gente vai longe. E as pessoas se identificam. Na última campanha, eu enfrentei aqui, eu sou oposição, e fui reeleito na oposição. Estou no terceiro mandato e passei pelo Executivo, já por 2 vezes já estive no Executivo como secretário municipal, hoje estou no terceiro mandato de vereador. Mas foi muito gratificante o meu posicionamento, eu defendia o servidor, defendia várias classes em meu município, e na campanha eu recebi abraços de pessoas que eu nem esperava, e eles me abraçavam e diziam: você me representa. Obrigado. Muito obrigado por a gente ter você. Você me representa. Isso não tem dinheiro que pague. Então, isso nos dá combustível. Isso nos incentiva e é uma comprovação de que eu estou no caminho certo. Que eu estou fazendo algo por alguém e essas pessoas estão me reconhecendo. Porque, no fundo, quando a gente junta tudo isso aí em um pacote, o que nós buscamos é um reconhecimento. Seja ele, repito, para ascender na política, para continuar na posição que estamos, ou para que, se a gente for encerrar naquele momento, a gente ter feito algo e ter transformado vidas. Já dizia também na essência do legislar. Veja como a comunicação é importante em tudo, principalmente no legislar. Nós não podemos colocar no papel um copiou colou. Nós temos que colocar no papel o que o povo sente, as dores, resolver problemas reais daquela comunidade que você representa. O jurista Miguel Reale, ele tinha uma tese que a norma nascia a teoria tridimensional do direito, do fato, valor e norma. Então, o fato é o problema. O valor é aquilo que a sociedade, como é que a sociedade responde ou clama por uma providência. Então, tem um fato, tem um problema. A sociedade clamou por uma providência, você coloca no papel a solução, que é para regular a vida em sociedade. Para isso é que servem as normas. Então, veja, só temos condições de colocar no papel a melhor norma, o melhor projeto de lei, quando você se comunica, quando você escuta, quando você joga algo e escuta o reflexo, quando você vai ver o que é a sociedade, porque muitas vezes você chega defendendo na sua comunidade uma pavimentação e eles querem um posto de saúde. Você chega defendendo um posto de saúde, eles querem uma quadra poliesportiva. Então, nós temos que conversar, interagir, ou eles estão vendo de forma equivocada que talvez um campo de futebol fosse mais eficiente, fosse servir mais à sociedade do que um posto de saúde. E quando você faz uma audiência pública, que é o instrumento mais poderoso, tirando o virtual, fora o virtual, que nós temos de comunicação, o de mais poderoso é as audiências públicas. Então, na audiência pública, quando você joga, que tem à disposição o recurso público é limitado. Nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo e também não tem recurso para tudo. Então, a demanda é infinita e o recurso é limitado. Então, se o gestor tem um recurso limitado, se a gente está trabalhando com o pé no chão, porque não adianta o parlamentar, ou o político, o vereador, o deputado, eu vou transformar o Estado ou a cidade em outra, fazer tudo. Então, vamos aterrissar, vamos para a realidade. Se eu não posso fazer tudo, eu tenho que elencar prioridades. E nesse momento de elencar prioridades, entra a comunicação. Então, as caixas de pergunta, entra as audiências públicas, entra a interação. Então, o político tem que interagir. O parlamentar, mais ainda, tem que interagir. E até notei, no legislativo a gente tem os 3 pilares: legislar, fiscalizar e se comunicar de forma assertiva. E
No executivo, eu estando no executivo, eu ia defender 3 pilares: planejar, administrar, que seria executar, planejar, executar e se comunicar de forma assertiva. Aí voltava a planejar de novo. Então, tudo aí envolve a comunicação. E para isso a gente tem que estar preparado. Tem muita coisa acontecendo, inclusive a gente está se assustando. Nós temos a prova, é público e notório, o resultado da última eleição para presidente, que praticamente foi nas redes sociais. Então, o senhor até comentou que o seguinte, que o porta-a-porta, na última live, o porta-a-porta, nós não devemos perder o contato corpo a corpo. Então, o político não deve perder o contato corpo a corpo. Mas hoje é quase impossível você estar em todos os locais ao mesmo tempo, em todas as residências ao mesmo tempo, em todos os bairros ao mesmo tempo. Mas se eu estou defendendo a saúde num bairro, aquilo que eu estou amplificando, que eu faço um vídeo, que eu vou fazer uma chamada, aquilo que eu vou levantar aquele problema, vai refletir para toda a sociedade se eu souber colocar isso de forma assertiva, de forma boa nas redes sociais. Então, vou ter o alcance de todos, né? Então, eu vou estar na residência de alguém ou na rua daquelas pessoas, mas eu colocando isso de forma correta nas redes sociais, eu vou alcançar a todos, né? É por aí. Mas me ajude, o que é que a gente pode fazer com os nossos vereadores, com os nossos parlamentares, para que eles realmente sejam mais eficientes, professor? Eu concordo em absolutamente tudo que você falou, né? Eu vejo que, de fato, essa questão do político ter essa visão do seu papel é importante. E uma coisa que eu vejo que, infelizmente, hoje, a gente tem muita gente que está na política sem saber bem o que é que está fazendo, né? O cara que entra ali, às vezes você chega para... Eu não trabalho muito diretamente nas campanhas, por exemplo, de vereador, mas a gente sempre ajuda os amigos, né? Quando a gente está fazendo uma campanha de prefeito, normalmente tem aqueles candidatos a vereador que procuram a gente, pedem para a gente dar algumas dicas, às vezes a gente até faz uns treinamentos, tem as palestras que a gente faz, workshops que a gente faz nos eventos de vereador, né? E é muito, muito interessante porque a gente vê que tem vereador que está ali sem essa coisa que você falou, do propósito, sem essa coisa da missão, do legado, né? Eu estou escrevendo um livro agora que se tudo der certo, eu consigo lançar esse ano ainda, né? E aí o título provisório desse livro é O Político Empreendedor, né? Porque você falou de uma coisa logo na sua primeira fala, que foi uma coisa que eu tenho falado com as pessoas que eu tenho conversado, principalmente pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal, que a gente está fazendo mentoria nesse momento. E uma coisa que eu sempre digo, olha, no contexto da campanha, ali na propaganda eleitoral, beleza, não tem nenhum problema você chegar, por exemplo, Cristiano vai ser candidato a deputado estadual, e aí Cristiano diz, olha, está aqui o meu currículo, está aqui o que eu já fiz, porque você que é eleitor, é o patrão de todos nós políticos, você está escolhendo servidores públicos que vão lhe prestar serviço na condição de deputado, de senador, de governador, de presidente. Perdão. Isso é uma estratégia que faz sentido para você colocar uma ideia na cabeça do eleitor. Mas, na prática, o vereador, o prefeito, o deputado, o senador, o governador, o presidente, ele não é um servidor público. O meu entendimento é que você, Cristiano, e qualquer outro detentor de mandato, ele é um empreiteiro. Quando você participa da campanha, na verdade, é como se você estivesse participando de uma licitação. Obviamente que é uma licitação que a regra dessa licitação, né, não é aquela coisa de técnica e preço, não é nada disso. É a vontade popular, por isso que a gente vive numa democracia. Mas o que você está oferecendo ali, o que você está apresentando na campanha, na verdade é um projeto que você vai desempenhar ao longo de 4 anos, em que você vai ter um contrato com o poder público e que você vai ocupar um gabinete na Câmara Municipal aí da sua cidade, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal. E todo político, ele precisa ter essa visão de que ele é um empreendedor, que ele é um empreiteiro, que ele é um cara
que não é um funcionário público, porque um funcionário público, quando o cara é contratado para ser funcionário público, ele chega ali na repartição onde ele vai dar expediente e o cara diz, olha, você vai chegar a tal hora, você vai sair de tal hora, você vai precisar cumprir essas funções aqui, essas tarefas diárias e pronto. E o cara não faz mais do que aquilo, também se cobrar, normalmente ele se nega a fazer, são poucos os que têm essa proatividade de querer fazer mais ou de procurar mais coisa para fazer, ou até de fazer uma coisa com mais capricho e tal, porque infelizmente é um ambiente que está, enfim, muito comprometido pela incompetência, pela mediocridade, mas o político ele precisa ter esse entendimento de que ele é uma espécie de uma empresa que foi contratada para prestar um serviço. Então, o seu trabalho como vereador é fiscalizar, legislar. E você, como empreendedor, como empresa, como qualquer empresa, precisa se comunicar, precisa fazer marketing, precisa fazer propaganda, para que você consiga ser contratado novamente, para que você possa pegar outro contrato. Né? Uma realidade que você falou, que às vezes eu vejo muito, às vezes eu converso com vereadores, né, e eu acredito que o nosso público aqui, até pela sua participação, que é muito importante aí na União dos Vereadores de Pernambuco, às vezes eu converso com os vereadores e aí eu digo, olha, porque você precisa ter alguém para lhe ajudar nas redes sociais. O cara diz, mas porque aqui na Câmara da minha cidade não tem assessoria. Eu digo, e não tem salário, não? O cara diz, tem, mas quanto é o salário? Às vezes o cara diz o salário lá é R$2.000, R$3.000, R$5.000. Eu digo, velho, tu não tem condições de tirar desse valor aí, tu não tem condições de tirar R$300, R$400, às vezes, para uma pessoa te ajudar, um moleque aí, uma moleca de 17, 18, 19 anos, te ajudar aí nisso. De repente, às vezes, tu está gastando muito mais dinheiro, dando, enfim, oferecendo alguma coisa, alguma ajuda para pessoas que nem precisam tanto. Né? Às vezes você está, ao invés de você pagar uma pessoa, acertar aí um contratozinho com uma pessoa, para a pessoa cuidar das suas redes sociais, para quando você estiver lá na sessão, a pessoa está com o celular, tirando foto sua, fotografando, filmando. Quando você estiver fazendo uma visita, a pessoa ir com você, está acompanhando você, está produzindo conteúdo. Às vezes você está pagando alguma coisa para um cara, olha a loucura. Isso eu tenho certeza que você já viu muito isso, Cristiano. O cara, às vezes, que paga ali uma cachaça de um cara, para o cara ficar falando bem dele no bar, para o cara ficar falando bem dele no Facebook, para ficar falando bem dele no grupo de WhatsApp. E aí ele acredita que aquilo é bom. O cara falando para ele, e ele não entende que ele mesmo não está falando dele, ele mesmo não está conseguindo fazer a comunicação dele. Né? Eu entendo que políticos ele tem 3 fases. Um político na carreira, ele tem 3 possibilidades. Você tem o político, que é o político que vende tempo. Então, qual é o político que vende tempo? É aquele que se comporta como um funcionário público. Eu fui contratado, eu preciso ir para as sessões, eu preciso estar lá no gabinete, tal dia, tal hora, e aí ele, pronto, sei lá, são 6 horas por dia, de segunda a sexta. Beleza, esse salário aqui está pagando esse meu tempo, eu vou entregar meu tempo e nada mais do que isso. E o que eu tiver de fazer nesse tempo, eu vou fazer. Né? Isso é parecido com um cara, por exemplo, que é um garçom. Né? O cara que é garçom, ele chega lá no bar, na hora que tem que chegar, serve a mesa, quando termina, limpa tudo, troca de roupa, vai para casa, pronto. Ele está vendendo o tempo dele, ele não está preocupado se está atendendo bem, ele não está preocupado se o cara ali bebeu demais e já tem que ir para casa. Não, ele está vendendo, ele está fazendo dele. Depois eu acredito que você tem o político que é, fazendo uma analogia com o empreendedor, que é aquele cara que tem o olho no lucro. Né? E aí eu usei o exemplo do garçom, porque aí eu posso usar o exemplo do dono do bar. O que é o dono do bar? Ele compra o tempo das outras pessoas, né? E aí ele pega esse tempo, ele vende esse tempo no bar dele e ele ganha o lucro em cima disso. O vereador, o político, mas o vereador principalmente, que é esse cara que é muito focado no lucro, é o cara que só pensa em voto o tempo todo. Então é aquele cara que passa o tempo todo negociando voto, querendo voto, pensando em voto, né? E aí é uma coisa que eu vejo, quando você tem o objetivo apenas de cumprir o seu papel, ou seja, o tempo, e apenas o objetivo de conseguir voto, você desfoca do principal objetivo, que é a entrega. Né? E aí eu vejo que o grande político, o cara que tem uma visão diferenciada, é aquele político que tem o foco no valor.
o valor que ele entrega. Qual é o valor que eu entrego para as pessoas? Ok, eu tenho um tempo que eu preciso destinar, mas eu preciso usar esse tempo da melhor maneira possível. Então, todo mundo que eu conversar, eu preciso atender bem. Todo mundo que me pedir alguma coisa, eu preciso dar encaminhamento para esses pedidos. Né? Quando eu for apresentar um projeto, eu não vou apresentar um projeto Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou apresentar um projeto baseado no que eu escutei das pessoas, numa caixa de perguntas que eu abri, numa visita que eu fiz a uma comunidade, numa audiência pública que aconteceu na Câmara da minha cidade. Né? E aí o que é que acontece? Você para de pensar em tempo, você para de pensar em lucro, em voto, e aí você começa a pensar no valor que você precisa entregar para as pessoas. E quando você consegue entregar isso, você atinge, sem ter ido buscar, você tem o melhor uso do seu tempo, você tem mais votos, e só entendendo o valor você consegue atingir um objetivo que o cara que está pensando no tempo e no voto não consegue, que é o legado, que é daqui a 50 anos eu chegar aí em Custódia e perguntar, cadê Cristiano? Que Cristiano? Diga aquele que foi vereador. O cara disse, tá, sei lá, agora ele é deputado, tá lá na casa dele, descansando e tal. Você veio fazer uma visita a ele? Vim. Vem cá, eu sei que Cristiano hoje é deputado, Cristiano tá bem aí, o senador, mas me conta aí, como era quando Cristiano era vereador? E eu preciso que você tenha um legado como vereador. Eu preciso que as pessoas me contem que você, como vereador, foi você que conseguiu a aprovação da lei tal, foi você que conseguiu o calçamento da rua tal, a quadra de esporte da creche da escola tal, ou a própria escola, que foi você que foi lá, lutou, conseguiu, falou com o prefeito, falou com o secretário de Educação, falou com o secretário de Obras, falou com o deputado, foi à capital, foi no gabinete do governador e conseguiu trazer alguma coisa para a sua cidade. E quando você está fazendo isso, você não está pensando que você está trabalhando mais do que o tempo que você foi contratado e nem você está trabalhando pensando em voto. Né? Porque se você está tentando construir uma creche, construir uma escola, construir um hospital, obviamente que o voto é uma coisa que naturalmente pode vir, mas não é nisso que você está pensando. É diferente de você pegar seu dinheiro e estar dando feira para o povo, estar fazendo assistência livre. Não, porque eu preciso de voto, eu preciso que essa pessoa me dê o voto. A pessoa vai lhe dar o voto se ela sentir que você é um cara que merece o voto dela. Obviamente que a gente ainda tem uma parcela da sociedade, infelizmente, que é muito naquela do toma lá da cá, me dê alguma coisa que eu lhe dou alguma coisa. Mas a gente tem o que eu chamo de o oceano azul da política. Né? Aí na sua cidade, Custódia, eu tenho certeza que se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o número de votos brancos, nulos e de abstenções dava para eleger, no ruim aí, dava para eleger uns 4 ou 5 vereadores aí na sua cidade. Então, o que são essas pessoas? São pessoas que não foram atingidas por mensagens que de fato convencessem elas a quererem votar em você ou em qualquer outro. Obviamente que não dá para um só candidato a vereador puxar todos esses votos. Mas eu tenho certeza que tem muitos bons candidatos a vereador aí na sua cidade, ou que estão acompanhando a live da gente agora, que tiveram menos votos do que esperavam, no caso da sua cidade, gente que teve menos votos, gente que não se elegeu, você de repente chegava e dizia, porra, esse cara era um cara bom, eu queria ter esse cara junto comigo na Câmara, esse era um vereador que deveria ser eleito, e aí de repente foi eleito um cara que o cara jogou um jogo completamente diferente. Por que aquele cara não se elegeu? Você tem essa visão de olhar para o cara e dizer, esse cara não se elegeu porque esse cara não fez o que eu fiz, esse cara não se elegeu porque ele não se comunicou bem, ele é um cara competente, experiente, muito bem formado, muito inteligente, tem ótimas ideias, mas falhou na comunicação. Então, no final das contas, o que termina decidindo é isso, né? É um ensinamento aí, suas palavras, essa leitura que o senhor fez do empreendedor, do valor. Realmente, eu não tinha arrumado as ideias com essas palavras, mas a gente caminha nessa direção. E existe as pessoas que também têm essa consciência, mas não têm possibilidade ou não sabem onde encontrar ajuda para se comunicar. Um exemplo da comunicação. A gente sabe que precisa, que é muito importante numa campanha, a comunicação, o marketing, e onde encontrar quem são as pessoas que podem nos ajudar especificamente naquele nicho. Então, as pessoas que são da área feito o senhor,
que trabalha exclusivamente para políticos. Mas o que é mais grave do que esses desafios, essas dificuldades simples que eu falei aqui, é que tem muita gente que sequer sabe da importância de ter um posicionamento, sequer sabe a importância da comunicação. Ele não sabe que é importante uma comunicação assertiva. Não valoriza, aí vai para o corpo a corpo, aí vai para o assistencialismo, como o senhor disse, aí vai vender horário ou ir para o corpo a corpo para, como a gente chama aqui no interior, eles vão na tora mesmo, aí vão comprar preço de ouro um mandato. E não vale a pena em nenhum dos sentidos. Economicamente, não vou nem discutir você comprar um mandato. Mas é insustentável, porque quando se faz isso em um, no próximo ele será mais caro ainda, no outro ele será mais caro ainda. Então você vai sacrificar a sua vida e a da sua família. Eu conheço parlamentares que, se eles tivessem 10 vidas, eles não iam sair do endividamento que eles adquiriram na última campanha. Eles agora teriam que quebrar, entre aspas, uma botija bem maior. Eles teriam que quebrar uma botija bem maior para se manter na política. Aí é onde mora o perigo. Porque se você for tentar se manter, a gente sabe que só tem uma saída para essas pessoas. Infelizmente, eles têm que veredar por a corrupção. Arrumar uma vertente aí fora da curva. Porque dentro da normalidade, dentro da legalidade, não tem sustentabilidade. Então, não estão fazendo nada por ninguém, porque o cara que tira de alguém para depois dar em troca na campanha, isso não faz sentido, não está ajudando a ninguém. Isso não está ajudando ninguém. Quando se falta ambulância, quando se falta uma sala cirúrgica para as mulheres ter seus filhos na sua cidade de origem, quando a gente não tem isso, quando a gente não tem uma iluminação pública na cidade, quando a gente não tem uma educação, um mínimo de educação no município, então quem perde é o coletivo. Então alguém está surrupiando, está sangrando a coisa pública para se manter no poder. E quem perde é justo o povo. É justo o povo. Se o povo não souber fazer a leitura, vai continuar faltando ambulância, vai continuar o centro cirúrgico sem funcionar, as mulheres para parir vão ter que ir para a capital ou para cidades de grande porte, porque não vai mais ter direito de ter uma criança na sua cidade. A educação vai ser imprestável. A gente vê aí, passamos por esse momento aí de pandemia, de aulas remotas. O que é que ficou? Tanto de dinheiro que não foi descontinuado para manter as unidades escolares, tem aquele dinheiro direto na escola, não foi descontinuado dinheiro de merenda, não foi descontinuado dinheiro de transporte escolar, não ficou, eu digo, não vou generalizar, pode ter cidades com boa gestão, mas não ficou em cidades pequenas, não ficou uma plataforma para que o professor pudesse interagir de uma forma mais eficiente com o seu aluno. Tanto dinheiro que entrou e tanto dinheiro que não foi gasto com manutenção, com material de limpeza, com isso, aquilo, outro nas escolas, que poderiam ter sido investidos em tecnologia na educação. Estou dando um exemplo, só um exemplo. Em tecnologia da educação, e hoje nós seria diferente. Hoje, se fosse necessário continuar de forma remota, mas estava todo mundo habituado, estavam os professores com seu notebook de última geração, pontos na cidade com internet disponível para os alunos, teria que ter uma plataforma onde aluno e professor interagissem de uma forma que realmente a educação fluísse, mas a gente não vê isso. Então, a sociedade tem que ser bem informada para saber tomar a melhor decisão. E isso cabe aos políticos, principalmente. E com isso a gente tem que buscar ajuda. E também a gente tem que abrir, o senhor, eu e as pessoas que estão, vamos dizer assim, enxergando, a gente tem que ajudar os colegas a ter essa visão. Nós temos que ajudar os políticos, principalmente os parlamentares, a saber que isso é necessário. Então, eu digo que a maior fatia do público é os políticos que não sabem da importância da comunicação. Não sabem da importância. Como a maior fatia
do eleitor não sabe a função real do parlamentar, do vereador. O nosso povo não sabe a função real do vereador. Então, quando o vereador vai fiscalizar, é o inimigo do povo. É o contrário, é o que é o amigo do povo. Vou citar um exemplo de uma cidade, sempre tem umas celeumas em torno da lei orçamentária, professor. Vou tentar ser bem rápido para o senhor dar uma encerrada. Veja bem, a gente aprova, faz umas modificações na lei orçamentária, não vou entrar na técnica, e muda uma porcentagem para proteger que o orçamento não seja desconfigurado, no final seja diferente daquilo que passou por a Câmara. Então tem umas danadinhas de umas aberturas de crédito suplementar, que os vereadores que estão nos acompanhando sabem que isso aí é uma polêmica em tudo que é município. Aí os vereadores ajustaram, duas câmaras, cidades vizinhas, ajustaram o orçamento, fizeram o ajuste, não foi nem no orçamento, foi na LDO, fizeram o ajuste para que o orçamento ficasse melhor e ele ficasse mais real. Foi retirado uma porcentagem para não dar uma flexibilidade muito grande ao executivo mexer no orçamento sem passar pelo parlamento. Ou seja, todo mundo estava veredando ali para cumprir o princípio do planejamento, estava melhorando o município. Uma Câmara fez isso, a outra também, de duas cidades vizinhas. Os vereadores de uma bradou, postaram que ajudaram o prefeito no orçamento. Nós fizemos isso, ajudei, melhorou o orçamento. A outra silenciou. A outra Câmara silenciou. Como isso incomodou o prefeito jogou com os olhos dele a leitura que ele teve. Os vereadores estão atrapalhando. Então, os vereadores foram praticamente mega criticados por eles terem melhorado o orçamento, porque eles não se comunicaram e o prefeito partiu na frente e jogou para o grande público que os vereadores estavam atrapalhando. Na outra cidade vizinha, os vereadores fizeram o ajuste, disseram, a gente está aqui, mostrou, documentou o porquê, como explicou e disse, se comunicou de forma assertiva, só ajudamos inclusive a oposição, inclusive ajudamos o executivo. Aí eles foram promovidos. E da outra cidade fez a mesma coisa e foram criticados pelo público. Então, veja a importância do seu trabalho do dia a dia, você tem que saber comunicar. Se você não souber comunicar, você vai ficar como vilão. Isso. E uma coisa que é importante entender, Cristiano, é que você fala do meu trabalho. Eu sou de uma realidade, eu comecei a trabalhar com isso no final da década de 80, né? E eu sempre digo que não é porque eu sou velho, não, é porque eu comecei novo, né? E naquela época, por exemplo, eu estou aqui na Paraíba, em Campina Grande, quando eu comecei a fazer campanha eleitoral, apenas 2 cidades na Paraíba tinham campanha eleitoral profissional, que era João Pessoa, a capital, e Campina Grande, até porque Campina Grande foi a primeira cidade do interior do Nordeste a ter emissora de televisão. Então a gente tinha horário eleitoral na televisão, quando a maioria das cidades pequenas, né, cidades, enfim, da faixa de 300 mil habitantes, não tinham. Né? Hoje, isso está em todas as cidades. A Paraíba tem 223 municípios. Então, todos os 223 municípios, quando chega ali no período da campanha eleitoral, todos os políticos têm condição de fazer exatamente o que eu fazia na década de 80, horário eleitoral. O programa de televisão agora vai para o Instagram, agora vai para o YouTube, agora vai para o Facebook. Transmissão ao vivo, coisa que nem a emissora de televisão tinha condição de fazer naquele tempo, porque precisava de um carro gigante com antena e tal para fazer isso. Hoje em dia você faz com o celular, da praça da cidade, você faz transmissão ao vivo, qualquer pessoa faz. Né? Então, dentro dessa lógica que você falou e trazendo mais uma vez para esse conceito que eu acho que ele é muito abrangente, não é mais o político, ele não precisa mais, ele não está mais no papel de contratar alguém para fazer aquilo. Ele pode até contratar, como eu falei, um moleque ali para ele dar 300, 400, 500 reais por mês, para o moleque ficar fazendo alguma coisa nas redes sociais, para uma menina, por exemplo, que está estudando ali, está fazendo estudante de letras, estudante de pedagogia, e ele coloca lá para ficar respondendo os comentários dele no Instagram. Às vezes pessoas até que são voluntárias, pessoas, enfim, tem várias possibilidades. Mas é preciso o político entender que isso não é mais uma coisa apenas para terceirizar. Está dentro das atribuições do político entender como é que funciona isso e executar isso, né? Instrumentalizar isso. E aí eu puxo mais uma vez para a analogia do empreendedor.
né? Há 20 anos, 30 anos, vamos imaginar que você, Cristiano, fosse abrir uma padaria. Para você abrir uma padaria, você precisava ser um bom padeiro, você precisava, enfim, encontrar um ponto bom aí na sua cidade, uma pessoa, duas pessoas, uma pessoa para ficar no caixa, outra pessoa para ficar no balcão, uma pessoa para lhe ajudar a fazer os pães e pronto, você abria as portas e esperava que o cliente aparecesse. Hoje em dia, um cara para montar uma padaria, ele precisa, além disso tudo, ele precisa entender de Instagram, porque ele precisa postar quando o pão estiver quentinho, ele precisa entender, ele precisa fazer reel, ele precisa fazer, enfim, ele precisa fazer publicidade nas redes sociais, ele precisa fazer parceria com os influenciadores, ele precisa entender como é que isso funciona, porque senão não adianta ele ter o melhor pão da cidade, se chega um cara que tem um pão ruim ali do outro lado e faz uma propagandinha bem feita nas redes sociais e consegue ter um trabalho melhor. Então, o político precisa entender de comunicação, entender de marketing, saber como é que as redes sociais funcionam, saber como trabalhar as mídias digitais, saber que campanha não é mais em tempo de campanha, a campanha de 2024 começou no dia 16 de novembro de 2020. Terminou a campanha de 2020, começou a campanha de 2024. Só não pode pedir voto, divulgar slogan, número, esse tipo de coisa, mas na prática, tudo que um cara que quer se eleger em 2024 precisa fazer na campanha, pode fazer na campanha, ele pode fazer agora, né? E até de uma maneira muito mais inteligente e eficiente, porque nesse momento, o eleitor não está de espírito fechado, né? Não está de espírito armado, para quando uma pessoa vier falar de algum assunto da cidade, ele chegar e dizer, esse cara está falando isso porque ele é vereador, ele está falando isso porque ele quer se eleger, é porque é tempo de campanha. Então, o tempo de campanha ainda vai chegar para o eleitor, mas já chegou para o político. O tempo de campanha para o político, ele é permanente. E isso não é uma coisa nova. Se você for procurar os grandes líderes políticos aí de Pernambuco, vamos lembrar ali de Miguel Arraes, vamos lembrar de Eduardo Campos, né? Vamos lembrar dos grandes líderes, você vai ver que mesmo no tempo quando não existia redes sociais, eles faziam política o tempo todo, né? Os políticos têm esse costume de chegar e dizer, gente, acabou a campanha, vamos descer do palanque. Quando os políticos desciam do palanque, há 20 anos, 30 anos, eles continuavam indo na casa das pessoas, eles continuavam se comunicando. O bom político era aquele que estava no meio do povo o mandato inteiro. Não era o político que se trancava dentro de um gabinete e só voltava no período da eleição. A diferença é que agora ele precisa estar no meio do povo e ele precisa estar com o celular na mão, filmando, fotografando, fazendo story, marcando as pessoas, conversando com as pessoas online. Né? Esse exemplo que eu falei, por exemplo, do porta a porta, você falou da eleição presidencial de 2018, o cara pode dizer, Bolsonaro se elegeu por causa das redes sociais. Se Bolsonaro não tivesse cenas dele com multidões nas redes sociais, as redes sociais não iam ajudar nada a ele. Se as cenas de Bolsonaro nos aeroportos, quando tinha ali centenas, às vezes milhares de pessoas esperando ele, se aquelas cenas fosse ele sozinho, 2 assessores, pegando uma fila para pegar um voo, não ia funcionar. Então, a rede social amplificou algo que existia, na verdade, existia no lugar onde ele estava. E aí eu estou falando de Bolsonaro, a gente pode falar de Moro, de Lula, de Ciro, de Dória, de qualquer pré-candidato, né? Os pré-candidatos de Pernambuco, a gente tem aí, todos eles estão correndo trecho aí, atrás de gente. Eles podiam estar, de repente, Miguel podia estar só postando, fazendo live nas redes sociais e dizendo, não, eu sou digital, eu domino o ambiente digital. Não adianta nada ele estar no digital se as pessoas que estão vendo ele no digital não tiverem a perfeita impressão de que o que está aparecendo no digital é a vida real e que na vida real ele tem muitas pessoas ao lado dele. Né? Então o político precisa ter esse entendimento. Eu preciso ser um bom legislador, eu preciso ser um bom fiscalizador, mas eu preciso, sobretudo, ser um bom comunicador, porque sem a comunicação eu não chego a lugar nenhum. É por aí. O senhor tem até um termo que mistura aí a prática com o virtual. Então, eu não me recordo. Tradigital, é a campanha tradigital. É a mistura do tradicional com o digital. Pronto, então nós temos que acordar para isso. Então eu disse que a maior dificuldade são as pessoas que não sabem da importância de tudo isso.
mas eu acredito que esse número aí tem diminuído significativamente. As pessoas realmente... A comprovação é que a gente está praticamente com 90 pessoas hoje, numa segunda-feira, quase 9 horas da noite, estamos com 90 pessoas aqui nos acompanhando. Então, é um sinal que os colegas vereadores estão dando importância. Isso é uma pequena amostragem, que o pessoal fica entrando e saindo. Então, acredito que a gente vai alcançar um número bem maior de pessoas. Mas é isso aí, a gente tem que se organizar, temos que ter um propósito. Então, temos uma visão. O vereador, mesmo o vereador, que é o político de base, ele tem que ter um projeto político. Qual é o projeto político? Até onde ele quer chegar? Ele quer permanecer a vida toda como vereador, ele quer ascender, ele quer defender qual bandeira, ele veio para deixar aqui legado. Então, isso aí o vereador tem que ter tem que construir, quem vai dizer isso é ele. Então, ele tem que saber para que veio, né? Porque tá no mandato sem saber para que veio, ou achar que era uma determinada situação. E que eu encontro colegas que já disseram para mim, eu tô me sentindo peixe fora d'água. Como tem outros que dizem assim porque meio que fica perdido como é que as coisas funcionam e a gente dá um choque de realidade e diz o caminho é por aqui, você tem que realmente organizar a sua trajetória. Eles se encontram e diz, Cristiano, graças a Deus eu encontrei realmente o meu propósito e vou seguir em frente. Eu já conversei com os vereadores que não são alunos nem mentorados. Tem os mentorados, tem os nossos alunos, mas eu converso com N pessoas, inclusive por causa da União dos Vereadores também. A gente conversa com N vereadores e eu já tive a satisfação de ter depoimentos assim, olha, eu ia desistir da política, porque eu achava que eu estava no lugar errado. Então, pessoas do bem queriam sair da política. Eu disse, não, porra, tu tem que ficar aí. Vamos junto, rapaz. A gente tem que fazer a diferença. Porque, já dizia o pensador, né, que quando o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. Aí eu repito isso, vamos embora. Porra. Aqui é com a gente mesmo. Esse é o nosso lugar. É o lugar dos bons. Se a gente recuar, quem vai ocupar o nosso espaço? Então, já teve N depoimentos aí gratificantes de pessoas que disseram, eu só estou continuando porque, Cristiano, tu me abriu o olho, porque agora eu encontrei o meu caminho, eu encontrei o direcionamento. Então, nós temos que ter um posicionamento, temos que ter uma bandeira a defender, temos que passar para o nosso povo qual é a nossa principal função, ou as nossas funções, né? As funções do vereador. Se pegar nesses 3 pilares, repito aqui, não me canso de repetir para meus colegas vereadores, vamos legislar, fiscalizar e se comunicar de forma assertiva. Vamos lançar a mão, como você disse, do amigo que está do lado, daquele que a gente paga ali, faz de conta que paga um salário, mas se for preciso buscar ajuda, vamos buscar ajuda de pessoas qualificadas e o negócio está ficando cada vez mais concorrido, mais qualificado e o jogo da política é um jogo bruto, a gente tem que estar preparado, entrar na guerra preparado. Mas eu digo muito isso, que o jogo político ele precisa ser bruto, mas não pode ser sujo. É por aí, a gente tem que entender que você não pode, não é romântico, né? Não é nada romântico. Você tem que ter sangue no olho, como nada. Né? Voltando ao seu conceito de empreendedorismo. O senhor acredita que existe algum empreendedor de sucesso que viveu de regalia, que viveu de boa, deitado numa rede? Não tem. Não tem atividade nenhuma. Aí na política não é diferente. Então você não pode ficar de braços cruzados esperando acontecer. Você tem que planejar, mas pôr em ação. Mão na massa. Eu sempre digo que final de semana é dia de gastar sola de sapato, como qualquer dia também. Mas, no mínimo, final de semana é dia de gastar sola de sapato. É dia de ouvir as bases, é dia de estar dentro da casa do povo e planejar, se capacitar. Eu, professor, até confesso aqui para os colegas, as pessoas que estão nos acompanhando, eu invisto muito em conhecimento. Eu não vou falar de graduação nem de pós, mas que eu sempre busco nesse sentido também. Mas quando tem alguém que se destaca naquela área, naquele segmento, eu vou atrás, eu vou consumir aquele conteúdo. Conteúdo de qualidade, que hoje nas grandes redes, fica aqui esse alerta aos colegas que estão nos acompanhando, nós temos de tudo. No Google, hoje você encontra tudo.
mas você tem que buscar informação de qualidade. Você tem que encontrar o caminho. Eu encontrei o caminho. Eu encontrei o caminho, mas todos os dias eu sei que eu preciso melhorar e buscar mais ainda. Por isso que eu estou conversando com o senhor. Por isso que eu estou me encostando em Emerson. Por isso que eu estou me encostando em Elias. Que a gente precisa melhorar mais ainda. Isso. Não, e tem uma coisa que é muito importante, eu sempre digo, eu estou falando aqui com certeza para um público que tem muitos vereadores. O vereador não pode se iludir. Às vezes o vereador olha ali para o deputado estadual, para o deputado federal. Você estava falando do empreendedor. Você nunca vê um empreendedor na vida boa. Você vê o empreendedor quando o cara está lá em cima, né? Então você tem um cara que o cara já passou 20, 30 anos ralando. E agora ele tem lá o helicóptero dele, ele agora vai para a Europa sempre que ele quer, está sempre nos Estados Unidos, às vezes nem mora no Brasil, tem o pessoal tomando conta aqui, e aí, às vezes, o empreendedor, aquele cara que está começando, né, ele fica com o olho no cara lá em cima e fica querendo, né, o cara tem uma bodeguinha, mas já está querendo ter vida de rico. O político precisa tomar cuidado com isso, porque o cara que é vereador, você precisa entender que o cara que é deputado federal, ele tem lá uma equipe de 20, 30 pessoas no gabinete dele, ele tem um monte de assessores, ele tem assessor em Brasília, ele tem assessor no Estado, ele tem um monte de gente para ajudar ele. Então, o cara que é deputado federal, ele pode se dar o luxo de ficar só tomando cafezinho, conversando besteira, só fazendo aquela política do relações públicas. O vereador não, é chão de fábrica, doutor, tem que estar na luta o dia todo. Ele não tem assessor para estar cavando espaço para ele dar entrevista em TV nacional, nem tem gente para fazer, né? Se tem uma lei para aprovar, o deputado lá tem a assessoria jurídica, que já vai dar o parecer, ele só bota a assinatura no final. O vereador não, tem que ralar, tem que ir atrás. Então, você que está no começo da carreira, você que é vereador, você que tem pretensão de ser vereador, você tem que entender que agora você está naquele momento de trabalhar muito, se qualificar muito, estudar muito, né? Não ficar achando que você já chegou onde você merece, onde um dia você vai chegar, mas você precisa fazer por onde. Não vai cair do céu, não. Eu até faço uma pausa, porque tem uns colegas aqui que estão interagindo muito. Aqui o nosso Ronaldo Silva de Petrolina, que está interagindo, o líder do governo lá de Petrolina, Ronaldo Silva. Aí nós temos o poeta Matuto, que é o amigo Isaías aqui da minha cidade, tem postado bastante aí. Albaniza, Valéria, Júlio. Eu estou vendo aqui Jô Dias, que é lá do Pará, vereadora, lá do interior do Pará, que eu quase conhecia quando eu estive lá. Tem uma galera já legal aqui. Perpétua de Caruaru, vereadora mais votada do Caruaru, também está nos acompanhando. Júlio Mateus, Valéria. Tem tanta gente aqui, então eu queria desejar tudo de bom para todo mundo, mas infelizmente a gente não vai poder realmente falar no nome de todos. Mas o senhor tem toda a razão, e isso é uma lição de vida, o que a gente está conversando aqui de uma forma bem natural. A gente não fez roteiro, não planejou, mas está falando porque eu respiro política, eu respiro legislativo, eu faço o que gosto. Para mim não é trabalho. Eu digo, senhor, eu vivo o legislativo, para mim não é um trabalho, é uma paixão, eu gosto do que faço. Então eu defendo o meu povo e quero ajudar os colegas vereadores a também fazer o mesmo. E a gente busca ajuda onde tem. Mas o que a gente deve observar é o seguinte: não devemos comparar. Já dizem aí os pensadores, não devemos comparar o palco do colega com os seus bastidores. Então, porque é o seguinte, ninguém sabe o que aconteceu, o quanto aconteceu nos bastidores. Tem aquela história, né? Passou 20 anos ralando, aí fez sucesso em um dia. Fez sucesso em um dia nada, o cara ralou foi 20 anos. Vinha ralando aí, enquanto tu estava deitado, ou falando da vida do vizinho, ou sem se preparar, ou sem se capacitar, ou sem ler, sem buscar conhecimento de qualidade, o cara estava ralando. Aí ele estava ralando, então não vamos comparar os nossos bastidores com o palco de ninguém. Não vamos comparar o palco de ninguém. Também uso muito o jargão de Cortella, de Sérgio Cortella, que devemos fazer o nosso melhor, até que tenhamos condições melhores para fazer melhor ainda. Então, nós temos que dar o nosso melhor, com o que a gente tem. Fazer o melhor dentro das condições que temos. Então, esse é o meu legado. Essa é a minha missão. Fazer o melhor
nas condições que tenho, até que tenhamos condições melhores para fazer melhor ainda. Então, o caminho é por aí. Não existe nada fácil. Não existe nada fácil. Na política não seria diferente. Acredito que é, mas é um caminho mais espinhoso ainda. Então, é preciso gostar. É preciso saber o porquê você está aí, o propósito, e eliminar aqueles 2 pontozinhos que o senhor disse. Eliminar o vendedor de tempo e aquele que faz para ter lucro. Então, esqueça o lucro, esqueça o tempo. Faça o seu melhor, porque o reconhecimento vem. Quando a gente está preparado e faz o melhor, quando a gente consegue realmente pôr em prática aquilo que o povo merece, a gente consegue responder às demandas da sociedade, o resultado aparece. Não tenha dúvida. E o nosso resultado que a gente busca é o voto. Então, não tenha dúvida que o voto aparece. Isso aconteceu comigo, eu estou falando porque eu já me reelegi e sempre na oposição. Mas também já fiz política na situação. Eu sei fazer política na situação e na oposição. A fórmula é a mesma. Eu uso a mesma forma. Mas é isso aí, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais para a gente não alugar demais o nosso público aí. E eu sei que vai ter outras oportunidades, muita gente. E o pessoal até perguntou aqui se eu poderia deixar. Vai ficar assim, vai ficar gravado. Vou deixar no meu Instagram e vai ficar à disposição para quem quiser rever esse momento, a não ser que o senhor não permita, mas se o senhor permite... Não, já não só permito, como faço questão. Pronto, então vai ficar assim. Então as pessoas que não tiveram oportunidade ou que perderam algum lance vão rever tudo aí na íntegra. Mas, professor, o que é que o senhor deixa de mensagem para os políticos que realmente querem fazer a diferença? O que é que o senhor tem a dizer aí sobre a comunicação, sobre nós estarmos preparados para os desafios de 2022 e 2024? A primeira coisa é entender que se você é político e está nessa lógica ainda do assistencialismo, da compra de voto, do tráfico de influência, enfim, desse jogo sujo da política, uma hora você vai precisar entender que isso está se acabando, não funciona mais, não dá mais retorno, né? Eu vou sempre puxar para o lado do empreendedor, que eu acho que minha cabeça está pensando muito nisso, né? É um modelo que vai quebrar, né? Como várias empresas. Você que está no jogo de comprar voto, por exemplo, é como se você tivesse uma escola de datilografia. Esse modelo não funciona mais, ninguém usa mais isso. E aí é porque é uma coisa, não é porque não funciona, é porque todo mundo já entendeu. Quando todo mundo está usando, né? Aqui na minha cidade teve uma época, eu não sei se teve essa onda por aí, Cristiano, teve uma época aqui que um cara colocou uma empresa para vender bolo, né? Zé do Bolo. Aí esse cara começou esse negócio e o negócio começou a crescer e todo mundo disse, esse cara está ganhando muito dinheiro. Aí todo mundo começou a botar essa história de Zé do Bolo. E aí, cada esquina que você passava tinha uma lojinha lá, um buraquinho lá vendendo bolo. Resultado, quebrou todo mundo, né? Então, essa lógica da compra de voto é essa. Você tem, por exemplo, cidades em que, quando você junta aí o branco, o nulo e a abstenção, dá aí 20%, 30%, 40% dos votos, mas quando você vai para os bastidores ver o número de votos que foram comprados mais de 3 vezes os votos da cidade. Então, é um sistema que não funciona mais. Eu uso muito, é meio que meu mantra. Tem uma música de Jorge Benjor que ele diz que se malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Então, você que é político, que ainda não... Você é malandro, mas você ainda não entendeu como é bom ser honesto, você precisa entender que é bom ser honesto só por malandragem, porque você utilizando técnicas de estratégias de marketing, você utilizando rede social... Você utilizando esses conhecimentos que a gente entrega, você vai conseguir ter um resultado muito melhor e você não vai se endividar, você não vai precisar roubar, você não vai precisar ser corrupto, você não vai precisar nem humilhar ninguém, nem ser humilhado por ninguém, porque a gente sabe que essa lógica da corrupção é uma lógica humilhante até para o próprio político. A gente sabe que o político não chega para o empresário e o empresário diz, não, toma aqui o dinheiro, não, tem que fazer pressão, tem que se estressar. Então, assim, eu vejo hoje em dia que, por exemplo, tem muitos políticos que vivem muito estressados, vivem muito preocupados, porque não têm as competências necessárias
para se comunicar, para fazer um mandato inteligente, e aí o que ele termina fazendo é esse rolo do dia a dia, né? E aquela história de vender o almoço para comprar a janta sempre, né? Pega o salário e tem que fazer assistencialismo, e tem que dar as coisas, porque senão o povo não vota. E aí você perde, a gente chega no final do que você falou, Cristiano, que é você perde o prazer de ser o que você é. Né? Eu, por exemplo, eu trabalho, essa coisa que você falou da sorte é interessante, né? Porque às vezes tem amigos meus, eu trabalho muito com essa questão de marketing digital, né? E eu mexo com computador, mexo com essa parte eletrônica, mídia eletrônica e tal, há muito tempo. Então tem gente que chega e diz, né? Ah, porque Emerson teve muita sorte, porque agora estourou o marketing digital, ele já trabalhava com política, e aí ele entende de marketing digital, agora ele está bombando. Eu digo, realmente eu tenho muita sorte. Agora, enquanto a sorte não chegou, eu passei 30 anos trabalhando 12 horas por dia, enquanto ela não chegava. Porque vai que ela não chegasse. Né? Então hoje eu continuo trabalhando 12 horas por dia, só não trabalho no sábado, e aí eu estou falando isso porque todo sábado, minha mulher é testemunha, todo sábado, quando chega ali 5 horas da tarde, 6 horas, eu já fico ansioso. Não é que o dia não acabe, não, é que o domingo chegue, porque domingo é dia de fazer o planejamento da semana, é dia de criar os conteúdos, é dia de preparar as pautas das mentorias que a gente vai fazer. Então, se você é político e você não tem esse sentimento de que você de fato ama o que você faz, saia da política, amigo. Se a carga está muito grande, se o estresse está muito grande, se você não é como Cristiano, que é um cara que ama o que faz, que se dedica a isso, que isso é a missão de vida dele, saia da política, abra um espaço para outras pessoas que vão entrar e vão entrar com essa cabeça nova, essa cabeça do cara que de repente até ele faz menos um pouco, mas ele comunica mais, e aí como ele comunica mais, ele é mais eficiente, né? Eu gosto muito do conceito de eficácia e eficiência. Eficaz, por exemplo, é o deputado federal, que tem um gabinete gigante, tem uma verba quase infinita, tem tudo para fazer o trabalho dele. Então, se um deputado federal faz um ótimo mandato, ele é apenas eficaz, porque ele teve todas as condições. Agora, um vereador, todo vereador precisa ser eficiente, que é basicamente o quê? Fazer mais com menos. Eu conheço, por exemplo, tem um amigo que trabalha trabalha na comunicação da Câmara de São Paulo, é a maior Câmara do Brasil, estive lá recentemente, conheci a estrutura, parece uma Assembleia Legislativa, mas ainda assim tem suas dificuldades. Então, vereador, na base, vereador é sempre um político. Eu, inclusive, vou roubar a sua frase, viu? Que você falou que vereador é o para-choque da política. Nesse dia eu vou fazer uma adaptação dessa frase para postar, porque eu achei fantástica. Então, assim, é preciso entender, basicamente, que se você não comunicar, como dizia Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica. Na política hoje, mais do que nunca, né? Se você não tem o entendimento de que você não vende seu tempo, você não trabalha por lucro, seja o lucro, voto ou dinheiro, você trabalha para entregar valor para a sua comunidade e para deixar um legado, e se você não tem efetivo prazer no que você faz, é melhor você sair, porque essa carreira não é para você. Vá procurar outra coisa, né? De repente você pode ir para um lado ou para o outro, você pode ir arranjar um emprego numa empresa qualquer, passar num concurso, seja funcionário público de verdade e não um empreendedor, não um empreiteiro de mandato, né? Ou então você pode, se sua vibe é roubar, vá ser bandido logo, vá vender, vá traficar droga, vá matar gente, vá fazer alguma coisa, porque a política, até para bandido, a política está ficando difícil. O senhor é uma figura, o senhor falou tudo aí que eu tinha vontade de falar, o senhor sintetizou e falou tudo aí. É isso aí. Quem achar que está pesado demais o fardo, passa a bola para frente. Tem muita gente, aí nossa amiga Perpétua, que é uma guerreira, tá de Caruaru, ela está removendo montanhas aí para exercer o seu mandato em plenitude, que o vereador tem que exercer o mandato em plenitude. Gostaria também de mandar aí um alô para a Flavinha Rodrigues, que tem se comunicado muito. Aí o pessoal do Maranhão, da Vila Nova do Maranhão, Isaac, de Itinga no Maranhão também, Tânia. Enfim, é tanta gente, me perdoe. Mas vou deixar um presente para o pessoal aqui, viu, antes de ir. Pode continuar, mas tem um presente aqui. Eita, graças a Deus. Veja bem, a gente
verdade, eu fico satisfeito, professor, por o senhor ter aceitado o convite e espero que a gente tenha mudado a visão de algumas pessoas. Eu sei que muitos que estão nos acompanhando aqui pensam iguais a mim e os que tinham dúvida ou que pensavam um pouco diferente, eles agora vão aprumar o seu posicionamento. As pessoas que estão seguindo via o Instagram do Eleja-se, o meu é Cristiano Custódia, é muito simples, vai ficar permanente aí no meu Instagram, Cristiano Custódia, e agradeço demais. Eu, com certeza, a gente vai ter que conversar muito, eu tenho muito a aprender, quero sua ajuda, preciso, e sei que os colegas vereadores e os políticos do Brasil, veja bem, existem os medalhões aí do marketing, os medalhões da comunicação política, mas o senhor conseguiu, professor, trazer e colocar à nossa disposição de uma forma bem didática, de uma forma simples, de uma forma acessível, tudo que o vereador, tudo que o político precisa para desempenhar o seu mandato em plenitude e se comunicar de forma assertiva. Eu percebi que o seu trabalho é voltado para os políticos, porque o marketing existiu e existe, e hoje nós estamos na febre dos lançamentos e dos produtos digitais, mas o senhor tem pé no chão. O senhor está falando do que o senhor vive e o senhor respira. Da mesma forma, quando eu falo em legislativo, quando eu falo em Câmara, quando eu falo em dificuldade, quando eu falo do dia a dia, quando eu falo de orçamento, quando eu falo de fiscalizar, quando eu falo de eleição, porque eu vivi e vivo isso. Eu respiro. Eu não vejo alguém fazer, não. Eu estou vivendo, eu estou mergulhado nisso. E gosto do que faço. Então, quando a gente está realmente envolvido nisso, tem isso como missão de vida, a gente consegue transformar vidas também. Então, eu tenho conseguido e o senhor, acredito que o senhor tenha ajudado a muita gente a também transformar vidas. Então, eu desejo que o senhor continue com essa sua luta aí, ajudando os políticos bons, os políticos do bem, porque realmente quem está nessa aí de carona, quem está querendo comprar mandato, realmente tem prazo de validade. E eu agradeço a todo mundo de coração e o senhor fica à vontade aí, quem vai encerrar nesse momento essa nossa conversa é o senhor. Eu só tenho a palavra gratidão e agradecer a paciência dos nossos amigos aqui que estão nos acompanhando. Obrigado, Cristiano. Eu hoje sigo duas regras básicas no meu trabalho e especificamente, por exemplo, na produção de conteúdo para o Eleja-se. Eu sempre tento, a primeira coisa é assim, que os meus conteúdos sejam vacinados contra corruptos. Então, obviamente que tem uns caras, tem uns mala que pegam o conteúdo e usa a estratégia, as ideias que a gente dá. Tem uns caras que aplicam e eventualmente funciona, mas funciona menos. Eu posso dizer para você que eu já comprovei na prática que quando o cara desonesto, o cara corrupto, ele usa os nossos conteúdos, funciona menos porque as redes sociais são muito baseadas em verdade. E uma outra coisa que eu sempre tento fazer nas minhas redes sociais, eu até postei um vídeo essa semana falando sobre isso. Você falou dessa questão dos produtos digitais, dos lançamentos. Então, eu tenho curso, eu tenho a mentoria, eu tenho o calendário de ideias, eu tenho um monte de produtos, eu tenho uma esteira de produtos, como a gente chama. Mas pode ter certeza, você que está assistindo essa live, se você não me conhecia ainda, ou se você, mesmo que você me conheça, mas você ainda não tinha a noção disso. Às vezes, de repente, você está pensando aí, porque o curso desse cara deve ser demais, porque se o conteúdo dele gratuito é bom, de repente o curso dele é muito melhor, né? Se você acha meu conteúdo gratuito bom, né? Mas se você acha meu conteúdo gratuito bom e acha que meu conteúdo pago é muito melhor, não é muito melhor, é praticamente a mesma coisa. Eu adiciono uma coisa ou outra. O meu grande esforço é justamente para entregar de graça, entregar sem nenhum custo, todo o meu conhecimento, toda a minha experiência. Eu não travo nada. Nunca aconteceu, por exemplo, de eu estar respondendo ali uma caixa de perguntas e eu dizer, não, isso aqui eu não vou responder, porque isso aqui eu só falo se o cara contratar uma consultoria, se o cara entrar no meu curso. Não, eu falo tudo, eu digo tudo. Cabe a você se comprometer e usar ou não, né? Então, entenda que o Eleja-se está para ajudar de graça, não está para... Obviamente que tem um objetivo financeiro nisso, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa manter a equipe, a gente tem uma equipe
muito boa, muito profissional. A gente tem um propósito, né? Você estava falando de que o cara precisa ter objetivo, precisa ter meta. Então, esse ano nós vamos trabalhar em 25 campanhas de deputados estaduais e deputados federais. Já estamos aí com quase 10 pré-candidaturas na mentoria individual. Temos a nossa mentoria coletiva, que já tem um monte de pré-candidato a deputado estadual, deputado federal, assessor, consultor, tem uma galera lá, né? Mas para a campanha de 2024, por exemplo, que é o meu grande objetivo, eu gosto muito mais das campanhas municipais, embora tenha expertise, tenha experiência em campanhas estaduais, mas para a campanha de 2024, o nosso grande objetivo é impactar 10 mil candidatos. Né? Não, 10 mil não, 100 mil candidatos. Eu quero ter 100 mil candidatos na campanha de 2024 que consomem os conteúdos do Elejas, que seguem o Instagram, e quero ter 10 mil candidatos que tenham algum dos nossos produtos, seja o curso, seja a mentoria, seja alguns produtos que nós estamos desenvolvendo aí, que nós vamos chegar com alguns produtos muito inovadores. Então, e isso não é questão financeira. É questão que, se eu entrego um conteúdo de qualidade para um cara honesto, para um cara competente, para um cara que de fato vai utilizar isso para o bem da sociedade, eu vou ficar muito orgulhoso de saber, depois de 2024, que vai ter aí, sei lá, 100 prefeitos, 200 prefeitos, né, sei lá, 3 mil vereadores espalhados pelo Brasil, né, e a gente vai ter até, tem um quadrinho aqui atrás, ó. Esse quadro aqui eu recebi semana passada porque a gente alcançou um degrau aí na Eduz, que é a plataforma que a gente usa, e a gente vai fazer o quadrinho do Eleja-se. Então, igual aquele quadrinho do YouTube, quando você atinge um certo número de assinantes, então os políticos que forem eleitos com a ajuda do Eleja-se, eu vou fazer questão de mandar lá para o gabinete um quadrinho para ele colocar na parede, que eu quero que signifique, aquele quadrinho signifique que ele fez campanha honesta, séria, eficiente, né, íntegra. Isso é o que me interessa. Aí eu queria deixar um presente aqui para as pessoas que têm interesse, que não conhecem, sigam lá o Elejas, mas se você quer se comprometer um pouco mais, quer fazer um investimento, a gente tem uma mentoria coletiva, que é uma plataforma, parece o Facebook, parece uma rede social. Tem os grupos, tem os vídeos, você pode postar, você pode curtir, você pode comentar, você ganha ponto, quanto mais você comenta, mais você ganha ponto. Lá tem um campeonato dos mentorados que mais participam e tem prêmio no final do mês. Eu respondo todas as dúvidas, então o pessoal que gosta de análise de perfil, se você estiver lá, você pode mandar todas as suas postagens que eu vou dar meu pitaco em todas as postagens. Quer mandar as 30 do mês? Eu mando as 30 do mês. Dentro da mentoria você ainda recebe o calendário de ideias, são mais de 400 ideias para você usar durante os 365 dias do ano. E enquanto eu estava conversando com o Cristiano, eu abri aqui o computador só para ver se eu ia conseguir dar esse presente. Tem um cupom que eu criei na última live de 2021, um cupom de 20% de desconto na mentoria. Eu fui ver se o cupom ainda estava ativo, porque ele só vale até hoje à noite, só vai valer até hoje R$ 23,59, porque o nome do cupom é Feliz 2022. Se você entrar no site Eleja-se, for lá na mentoria, clicar na mentoria, na hora da compra você aplica o cupom Feliz 2022, tudo junto, e aí você vai ter um desconto de 20% na mentoria. Então, ao invés de pagar R$ 97,00 por mês, veja só, é só R$ 97,00 esse programa durante um ano, você vai pagar R$ 77,00. Por R$ 77,00 você vai estar com uma galera muito massa de todo o Brasil participando comigo desse projeto, e eu vou lhe ajudar pessoalmente, diariamente, em tudo que você quiser, além de lhe entregar um monte de conteúdo. As lives, por exemplo, do Eleja-se, eu tiro elas do ar e deixo só para a galera da mentoria. Então tem um monte de vantagens lá. E aí é o maior prazer, quem puder aqui, quem estiver aqui na live, puder participar com a gente lá. Vai ser uma honra ter vocês por lá. Cristiano, eu queria deixar o convite para Cristiano. Eu não sei se Cristiano está na mentoria ainda, eu acho que não está. Mas aí eu queria deixar o convite para Cristiano, eu quero entregar uma cortesia, ele é meu convidado lá, vai me mandar o e-mail e eu vou ter o prazer de ter você lá, porque você não vai ser mentorado, amigo, você vai ser monitor, você vai me ajudar lá, você vai pagar com sua participação. Eu agradeço, eu fico grato, e é isso aí, a gente está para transformar,
E lucro, ou falar em dinheiro, isso é consequência. A gente está aqui para ajudar os colegas a fazer muito, como Núbia, da minha cidade vizinha, Betânia, uma cidade pequena. Núbia tem vontade de fazer diferente, está fazendo diferente. É uma vereadora de uma cidade pequena, uma cidade de pequeno porte. O Marcelo, que é vereador de São Mamedes, na Paraíba, uma cidade minúscula, eles estão aqui assistindo, que eles estão no caminho certo, eles têm vontade de fazer a transformação. Então, eu ajudo os vereadores a exercer o mandato em plenitude. E com a ajuda agora do Eleja-se, com certeza a gente vai fazer ainda mais. E essas pessoas, porque se a gente exercer o mandato em plenitude, se você se comunicar, você legislar, fiscalizar e se comunicar, o resultado vai vir, que é o reconhecimento. Aí você vai escolher se você vai ascender na política, se você vai para o executivo, se você vai continuar no legislativo, se você vai a voos mais altos, e se você sair, pode ter certeza que você será lembrado como um bom parlamentar, um bom político, um bom vice-prefeito, ou seja, ou prefeito, ou deputado, ou seja, o que você esteja ocupando. Então, você tem que exercer o seu mandato em plenitude. Professor, gratidão. Muito obrigado. Deixa eu avisar só uma coisa aqui, Cristiano. Então, o pessoal briga comigo. Eu recebi uma mensagem aqui do pessoal da equipe dizendo que só tem 5 cupons, que para o pessoal que entrar depois não esgotar e o pessoal ficar com raiva. O pessoal só pode liberar 5 porque, enfim, já teve uma venda aí, umas coisas, e eles não estavam sabendo. O pessoal tá puto aqui comigo. O pessoal tá puto aqui no WhatsApp dizendo não era para liberar esse cupom, mas enfim, vamos embora. Aproveito que, como eu estou com a cortesia, eu vou direto para a plataforma do professor e o pessoal aí vai ter os 5 primeiros ou um pouco mais. Eu acredito que aí, se tiver uma flexibilidade, nós vamos se encontrar do outro lado. Então, felicidade. Obrigado por tudo e vamos em frente. Muito obrigado, professor. Gratidão. Eu que agradeço.